Olá, meus alunos. Vamos aqui para corrigir, fazer, as nossas atividades estatísticas, ou pelo menos tentar fazer de maneira que a gente consiga tirar ali as possíveis dúvidas. Selecionei os primeiros exercícios e eu espero que com essa correção vocês consigam dar uma desembolada melhor. Bom, então o que acontece? A tabela mostra alguns dados de emissão de dióxido de carbono. Os dados da tabela indicam que a taxa média de variação, eu quero achar a taxa média. Então está a produção em toneladas e a emissão. Quanto mais produz, mais você tem emissão de dióxido de carbono. Então, se eu observar aqui, isso é uma coisa bem interessante, 2,14 para 2,30 variou 0,16. 30 para 46, 0,16. 46 para 64, 18. E vai aumentando essa variação. Você pode ver que o último já está em 0,27, a variação, de 0,16 para 0,27. E, no entanto, aqui essa variação aqui está sendo de 0,1 e 0,1. Então, se eu calcular a primeira razão, daqui para cá, que essa variação foi de 0,16, e, no entanto, essa outra variação foi de 0,1, eu vou descobrir que a variação aqui foi de 1,6. Isso a menor possível. Quando eu analiso a maior possível, eu vou chamar RF, esse aqui pode ser RI, razão inicial e a final. Por que eu estou usando esse parâmetro? Porque essas diferenças vão aumentando. Então a maior são as duas últimas, a menor as duas primeiras. Então eu tenho ali uma variação de 0,27. Como é que eu fiz isso? 4 inteiros menos 3,73. Como é que eu achei esse 0,16? 2,30 menos 2,14. Essa diferença aqui, ela está sendo sempre a mesma. 2 menos 1,9, 0,1. Ou seja, eu garanto a vocês que a menor variação, a menor taxa média está sendo 1,6. A maior, 2,7. Se eu olhar as alternativas, eu tenho a letra D. Olha o que está dizendo a letra D. Superior a 1,5, realmente 1,6, e inferior a 2,80. Então, essa resposta contempla esses cálculos. Vamos então para outra questão. Então, a próxima questão, que foi a questão número 2, Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª. E ambos se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente no período de 2013 a 2007. Os investimentos do Brasil na França e da França no Brasil. Nós temos aí a quantidade de investimentos. Todos esses valores mencionados aqui em cima são em milhões de dólares. Os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores do que os investimentos do Brasil na França. Então, vamos para as alternativas. As alternativas referem-se à diferença entre essas médias. Bom, então o que eu tenho que fazer? Calcular a média de cada um deles. Como é que eu vou fazer? Bom, vou chamar isso aqui França do Brasil.
a média, né, esse aqui é o símbolo da média, FB. Então eu tenho que somar 825 mais 485 mais 1450, e 8 mais 744 mais 1214 e esse valor todo dividir por 5. Por quê? Porque são 5 dados. Somando isso tudo, nós chegaremos ao valor de 4.726 quintos. Então, essa média vai me fornecer o valor de 945,2 milhões, de dólares. Quando eu penso na média Brasil-França, eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Somar esses valores, 367 mais 357 mais 354 mais 539 mais 280 e simplesmente dividir por 5, é a mesma quantidade de dados. Aqui eu vou chegar a um total de 1.897 quintos. Transformando em número decimal, 379,4. Bom, essas são as médias buscadas. Agora eu quero olhar a diferença entre elas. Eu tenho que olhar quanto um foi maior do que o outro. Então, 945,2 menos 379,4, me fornecendo um valor final de 565,8. Então, 565 milhões. Olha, gente, 565 milhões, eu vou olhar de novo para a letra D. Superior a 500 milhões de dólares, mas inferior a 600 milhões de dólares. Então, está aí a alternativa à letra D. Vamos aí para mais uma questão. Questão número 3. Na tabela são apresentados os dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa 32 de ovos, em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Então, está de outubro a abril. De acordo com esses dados, o valor da mediana... Bom, então isso aqui é interessante. Por quê? Primeiro, vamos só recapitular. Está querendo o valor da mediana. Quem é o valor está no meio? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, se eu tenho n igual a 7, a posição da mediana, seria 7 mais 1 sobre 2, ou seja, 4. Então, o quarto elemento é a mediana. Só que você não pode contar esses elementos aqui, 1, 2, 3, 4, e falar, é 82. Por quê? Porque esses dados não estão ordenados. Então, você tem que ordenar, essa tua tabela, esses seus dados. Vamos botar em ordem crescente. Primeiro, primeiro elemento, 73,10. Segundo elemento, eu quero o quarto, já até sei. Então, olho 81,60. Então, 81,60. Terceiro elemento, 82. Observe que se eu fosse seguir o quarto elemento, 1, 2, 3, 4, eu ia marcar o 82.
eu estaria sendo induzido ao erro, porque tem que estar ordenado os dados. Agora sim, o quarto elemento, né, seria o 83. Então, letra D de novo. Né? Coincidentemente, nossos gabaritos estão se repetindo. Quarta questão. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento conforme o gráfico da chamada Amazônia Legal, integrada por 9 estados. Amapá, Tocantins, Roraima, Acre, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso. Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5%, em relação a 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre... Né? Bom, então o que nós temos que fazer? Né? Eu vou ter que calcular primeiro a média desses valores. Para eu calcular a média desses valores, eu vou ter que somar todos esses valores. Então, vamos lá. Então, 4 mais 136 mais 549 mais 766 mais 3.463 mais 7.293 mais 10.416. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Tá faltando, né? Vamos ver. 4, 136, 300. Faltou 326. Tá? Então, vou tirar esse parênteses aqui. Faltou 326. 549, 766, 797. Pronto, achei outro. Por que eu sabia que faltava um dado? Não é porque eu contei aqui. É pela leitura do texto. Ranking de desmatamento. Então, pelo texto, estava escrito 9 estados. Então, teria de ter 9 dados. Tá? Então, olha bem, considerando-se que até o desmatamento cresceu 10,5%. Então, essa média eu tenho que somar todos esses valores e dividir por 9. Eu vou achar o valor, né? Vamos somar aqui. Então, somando, a gente vai chegar ao valor de 23.750 dividido por 9. Vamos encontrar, né, o valor de 2.638,9. Isso, logicamente, é um valor aproximado. Então, essa seria a média de desmatamento dos 9 estados. Mas houve um acréscimo de 10,5%. Olha, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas seria a regra de 3. A outra é você pensar o seguinte: esse cara aqui corresponde a 100%. Se ele ganhou 10,5%, então ficou com 110,5%. Olha, 110,5 dividido por 100 é 1,105. Então, eu vou pegar esse valor, 2.638,9, e multiplicar por 1,105, que vai fornecer o valor de 2.915,87. Né?
Isso em termos de arredondamento, é arredondado isso aí. Bom, comparando com as minhas alternativas, né, isso é importante, eu chego à conclusão que é a letra C. Né? Está entre 2.800 e 3.200. Então, está aqui a minha resposta para a quarta questão proposta. Né? Vamos aí para mais uma rodada de questões. Quinta questão, né? O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até 2006. Né? Então, nós temos o gráfico, né, da quantidade de gols. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Né? Então, o que acontece? Eu vou precisar, primeiro, para eu poder comentar, né, essa questão, vou ter que dar um zoom, né? Estou olhando aí, mas eu vou ter que dar um zoom, não tem jeito. Então vamos nos preparar para um zoom. Bom, para ordenar isso aí, eu tenho que colocar em ordem crescente, né? Então esse é um primeiro ponto. Né? Ele está querendo saber a mediana de gols. Então vamos começar pelo menor valor. O menor valor é esse caboclo que está aqui. Né? Foi de 1960, né? Na década de 60 e 70, tem 4 gols. Né? Então, eu vou lá e boto esse dado aqui, ó, 4. Opa! Deu uma falhazinha na minha caneta, né? Então, 4. Aí depois, nós temos 2 elementos entre o 4 e o 6. Se está andando de 2 em 2, é 0, 2, 4, 6, é óbvio que entre esses dois valores, já que é gol, só pode ser 5, não pode ser 4,2 gols, não existe, né? Essa aqui é só uma quantidade de gols dos artilheiros. Então, eu tive esse elemento que eu acabei de destacar, agora eu vou destacar esse aqui e esse. Eu tive, então, 2 elementos 5. 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tive 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Eu tive 2 elementos 7. 8. Eu tive 1, 2. 9. 1, 2. São 2 9s. 10. Eu tive 1. 11. Tive 1 também. Né? E 12 eu não teve, 13 eu tive 1. Bom, para achar agora a mediana, né, eu vou olhar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gente, se eu pegar 18 e dividir por 9, né, por 9 não, por 2, né, perdão. Por 2, eu acho 9. Mas 9 o 18 é uma quantidade par de elementos. Então, na verdade, você não tem metade. Né? Vamos mudar a cor aqui para poder dar um destaquezinho aqui. Ó. Eu estou querendo dizer que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse elemento aqui, tá? Vou pedir para vir. Daqui para cá e daqui para cá não tem meio, não tem um elemento central nessa distribuição.
é 9 para um lado e 9 para o outro, não tem elemento central. Então, como é que eu faço? Simples. Para achar a mediana, a gente vai ter que fazer a média aritmética. Então, a minha mediana vai ser 6 mais 7 dividido por 2. Então, a minha mediana vai ser 6 mais 7, 13 por 2, 6,5. Então, essa é a mediana dessa distribuição, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, alternativa correta, letra B. Então, vamos para mais uma questão. Sexta questão. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos, dados dos candidatos no concurso. Então, nós temos ali matemática, Paulo 14, Marcos 14 e Paulo 8. Português, Marco 15, Paulo 19. Conhecimentos gerais, Marco 16, Paulo 18. A média de ambos são iguais, se vocês observarem, 15 e 15. A mediana, Paulo, é 18, enquanto a do Marco 15. Desvio padrão, 0,32 e a do Paulo, 4,97. Bom, então vamos fazer as respectivas leituras. Tá? Eu tenho aqui o candidato com pontuação mais regular, ou seja, né? Então você está fazendo uma análise da distribuição das pontuações dele. Como a média dos dois são iguais, significa que se eu pegar todos os pontos, somar e dividir pela quantidade, né? Significa que dentro dessa distribuição, essa média de soma de pontos ficou igual. Porém, né, o que acontece? Quando eu penso na mediana, o que é mediana? Né? Só para a gente lembrar, né? Aquele elemento central. Tá? Então vamos pensar aqui a do Marco. O elemento que está no meio é o 15. Então tem N elementos para cá e N elementos para cá. Tá? Então, essa distribuição está interessante. Né? Lembrando que para passar no concurso tem que estar acima de 14. Né? Então, metade dos dados estão aqui. Podendo 15 estar incluído, né? Pode ser que o 15 esteja incluído, né? Eu não sei a quantidade de dados. Quando eu penso em fazer uma análise do Paulo, né? Vamos olhar aqui do Paulo, né? Aqui está o 14, que é o que é necessário, aqui a média dele que é 15, né? Isso aqui, no caso aqui, foi média e mediana. Aqui é a média, né? Só que a mediana dele é 18. Né? Então, olha bem, quando eu analiso para cá, eu sei que metade dos dados, ou estão incluídos 18 ou não, mas metade dos dados estão acima de 18. Né? Então, se você observar, o candidato que está com uma nota mais regular é o Paulo. Né? Por que o Paulo está com nota mais regular? Metade dos valores deles é igual ou acima de 18. Né? Enquanto o outro, metade dos dados metade dos dados está igual ou acima de 15. Então, o Paulo, com certeza, ficou com essa vaga. Então, vamos olhar aqui, né?
as alternativas. Tá? E se você observar essa alternativa, né, isso aqui eu estou falando do geral. Tá? Então, quando eu penso aqui nas alternativas, Marco, pois a média e mediana são iguais. Então, você está descartado. B, Marcos teve o menor desvio padrão. Bom, menor desvio padrão, vamos só parar e pensar. Significa que os dados dele se desviam pouco acima da média. Então, quer dizer que há uma concentração muito boa de dados em torno da média. Isso é bom, mas não é muito bom quando eu penso em notas maiores. Paulo obteve maior pontuação na tabela, 19 em português. Tá? Isso aí não seria necessariamente o critério. Paulo, pois obteve a maior mediana. Sim. Tá? Vamos só... Vai ser essa alternativa. Tá? Agora vamos fazer um ponto que é muito relevante. Né? Quando eu pego a leitura, tá? Primeiro, tá os pontos obtidos, português, matemática e conhecimentos gerais. Falou em peso de matéria? Não falou em peso de matéria. Qual matéria que é mais importante? A gente tem sempre aquela mania de associar que português e matemática são as disciplinas mais importantes, mas aqui não é essa menção. Então, eu não posso fazer suposições, tá? Eu não posso partir do princípio, mas o outro teve maior quantidade de matemática, ele foi interessante aqui, tudo mais e tal. Eu não sei qual, não tem peso, não falou em peso. Então, só essas partes aqui das disciplinas tornam-se relevantes. Eu não sei nem a quantidade de pontos de cada distribuição de cada disciplina. Eu sei quanto ele tirou. Então, o meu foco vai ter que ser aqui, nesses três, para fazer a interpretação. Tá? Então, eu poderia dizer para vocês que, quando ele mencionou a disciplina português, eu já descartaria essa, porque em nenhum momento ele mencionou isso. Então, vamos para a próxima questão. Sétima questão, o quadro a seguir mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados, a coluna da direita mostra em quantos gols o time marcou aquele número de gols. Em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, em 5 partidas ele não fez nenhum gol. Né? Em 3 partidas fez 1, em 4 partidas fez 2, 3 partidas ele fez 3, 2 partidas ele fez 4, 2 partidas ele fez 5 e 1 partida ele fez 7. Com certeza não é o meu time. Mas vamos ver. Se x, y, z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição, né? Então você tem que saber um pouquinho, né, de conceito, né? Moda é aquela quantidade de elementos que teve a maior frequência. Ora, então, se eu parar e só pensar na moda, 0 é a moda, né? A quantidade de partidas quantos gols ele fez? 0. Então, 0 foi o que apareceu mais. Então, eu garanto a vocês que a moda é 0. Então, vou colocar aqui, moda é igual a 0. Bom, então eu vou ter que fazer as contas, né? Mas vamos só para entender uma coisa aqui. Se Z é a moda, né? No caso aqui, Z é a moda, se eu olhar aqui, aí é a piada, né? 1 igual ao outro menor que Z. Olha, média e mediana vai ser negativo, porque se você quer 0, você quer negativo. Então, isso aqui é um absurdo. Né? Então, isso aí já de cara é um absurdo. Olha, está falando que o Y, né, que média e mediana, um dos dois é negativo, porque você quer 0. Então, isso aqui também é um absurdo.
Então, esse é um ponto crucial. Uma breve análise de contas, se eu tivesse desesperado para o tempo está acabando, estou sem tempo, mas só por olhar aqui eu já descartei 3 alternativas que seriam extremamente absurdas marcar. Então, vamos voltar, né? O que eu tenho que fazer com essa distribuição? Olha, essa distribuição você vai ter que montar, né? A média, né? Posso fazer uma análise agora da média. 5 partidos com 0 gol, então 5 vezes 0. Mais 3 partidas com gol, então 3 vezes 1. Estou querendo descobrir a quantidade total de gols que esse time fez. 4 partidas com 2 gols, então 4 vezes 2. Vou botar um parênteses aqui, porque eu vou ter que botar depois 3 partidas com 3 gols. Mais 2 partidas com 4 gols. Mais 2 partidas com 5 gols. Mais 1 partida com 7 gols. Eu tenho que somar essa quantidade de partidas. 5 e 3, 8. 8 com 7, 15. 15 com 5, 20. Então, isso tudo dividido por 20. Então, vou encontrar agora a minha média. Vou somar isso tudo e dividir por 20. Então, aqui vai dar um total de 45 dividido por 20, ou seja, 2,25. Então, já sei que ele é maior, Bom, se são 20 elementos, o que acontece? Vamos pensar, são 20 elementos. Então, a mediana é a média do décimo, que metade de 20 é 10, mas como é par não tem meio. Então, é o décimo mais o 11º dividido por 2. Então, eu tenho que pegar algo, procurando nessa tabela, quem seria o 10º e o 11º elemento. Os 5 primeiros estão aqui, já que a ordem dos gols estão aqui, então os 5 primeiros estão aqui. Mais 3, 8. Olha, então até o 8º elemento, 0, 0, 0, 0, depois vem 1, 1, mais 4, 12, ou seja, esse cara aqui está englobando o 9º elemento ao 12º. Ou seja, ele tem o 10º e o 11º, que no caso é 2. Olha, então você tem a moda, que é o nosso Z. Ela é menor do que a mediana, que é 2, Aqui é a moda, aqui é a mediana, que é menor que o 2,25, que seria a minha média. Então, se eu for a fazer as devidas associações, a média é X. E aqui é meu Y. Então, Z menor que Y menor que X. Então, se eu voltar aqui nas minhas alternativas, está aqui a alternativa, letra E. Então, acabamos de corrigir a 7ª questão. Vamos então para a 8ª e vamos dar uma pausa, porque vocês têm que fazer também as outras atividades. É isso que eu estou contando, que essa correção esteja ajudando para a gente caminhar para as demais. 8ª questão, a participação dos estudantes na OBMEP, acho que todo mundo já sabe o que é o OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009.
Então, tá, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Em relação às edições de 2005 a 2009 da UBMEP, qual o percentual médio das medalhistas da região do nordeste? Bom, isso é uma questão simples, nível fácil até demais, né? Porque o que ele está querendo calcular? A média do nordeste. Olha, vou pegar aqui, ó, 18, está tudo em porcentagem, vou somar, mais 19, mais 21, mais 15, mais 19, e dividir isso tudo por 5. Né? Somando isso tudo, eu vou chegar ao valor de 92 dividido por 5, que daria uma média, né, 18,4%. Não mexi em nada porque está tudo tudo em porcentagem, não tem porquê. 18,4. Então, temos a nossa resposta aqui contemplada, 18,4. Eu espero que isso aí realmente tenha ajudado vocês e eu espero que os demais exercícios possam ser realizados com mais facilidade. Um grande abraço a todos.